Ficou bom? Olha aí, vamos. Dá tchau. Então olha aqui, vem aqui pra mostrar o óculos aqui pra câmera, vem cá. Deixa eu ver como é que ficou esse óculos em você. Cadê? Chega mais pertinho pra gente ver se você ficou gato. Tá massa, dá um pouquinho pra trás. Tira a mão do nariz, senão você sabe como é que é o nome, né? Cadê? Olha pra cá, olha pra câmera. Fala assim, legal. Dá um tchau, dá um tchau. Então vamos cantar aquela música do mercado? Canta aí, vai comigo. Dudu foi no mercado comprar o pão. Chegando no mercado não tinha... O quê? Não tinha pão. Quando voltou pra casa, voltou sem o pão. Ele e o Luan levou um tapa no...